Olá, Nilson. Irmão, leia Romanos capítulo 5, versículo 12 e me explica isso. Romanos 5,12 diz que, pelo apóstolo Paulo, que por um homem surgiu o pecado no mundo e surgiu a morte também. O que o apóstolo Paulo está falando? Que por Adão surgiu o primeiro pecado no mundo e com isso a morte se iniciou também. Por que isso? Porque o pecado ainda no mundo aqui não existia. Ele existiu no céu com a serpente, que hoje se tornou a serpente que na época era Satanás. Lá no fim da Bíblia ainda vai dizer antiga Satanás, antiga serpente. Então tá deixando claro que aquela serpente é Satanás. Basta analisar a Bíblia toda. Mas vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo está dizendo que quando Adão pecou, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Adão e Eva tinham um corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos ter quando for aos céus. E foi o corpo que Jesus teve antes de subir aos céus também. Corpo glorioso. É o corpo que Adão e Eva tinham. Eles tinham o DNA total de Deus. Até a glória. Não o poder, mas a glória. Revestido de glória. E após o pecado, essa unção, essa glória, desapareceu. E o corpo deles só ficaram sem a glória de Deus depois do pecado. Então, quando eles pecou, a morte começou a existir. Antes não tinha morte. Não existia morte. Tá entendendo? A morte foi existir depois do pecado de Adão e Eva. Então, a partir dali, o corpo deles se tornou totalmente, somente a cópia de Deus, mas não a glória de Deus. E o que acontece? Acontece que nós, como temos o DNA de Adão e Eva, não fomos criados em mais semelhança de Deus diretamente, mas sim indiretamente temos o DNA de Adão e Eva. A Bíblia não está falando que nós temos o DNA de pecado, até porque cada pessoa tem um tipo de pecado. Entendeu? A Bíblia diz que existe homens santos, existem homens pecadores. Então, se a Bíblia diz que existe joio e existe trigo, quer dizer que essas duas vão ser uma lançada no fogo e a outra sentar junto com Deus ao redor do trono. Alguns vão ser escolhidos, outros vão receber coroa de glória, de justiça, da vida. O que isso significa? Significa que existe o santo e existe o profano. Existe o pecador e existe o santo, sim. A Bíblia garante isso. Então não posso dizer que uma pessoa ela nasceu com o pecado de Adão e Eva. Não nasceu. O pecado de Adão e Eva foi de Adão e Eva, que gerou o pecado no mundo. Não significa porque gerou o pecado no mundo que nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Não. Nós herdamos o DNA, a natureza humana, que foi após eles ter pecado. Eles ficou com um corpo totalmente humano sem a glória de Deus. Mas Jesus Cristo, após morrer na cruz, nos deu livre acesso ao Pai. Então essa natureza que foi perdida por Adão foi reconstruída por Jesus. Então hoje quem é salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo é aquele que aceitou Jesus, aquele que reconhece que é um pecador, que é falho, mas que além de ser falho, a graça alcança ele. Então o que acontece? Esse pecado não domina mais. Esse pecado de Adão e Eva, esse DNA deles não vem mais no nosso DNA, porque Jesus Cristo morreu e pagou as transgressões pelos nossos pecados, pelas nossas dores. Você está entendendo? De quem que a natureza adâmica vai permanecer? Aqueles que não têm Jesus como suficiente Salvador, segundo a Bíblia. Essa natureza vai dominar essas pessoas. Mas aqueles que aceitam Jesus como suficiente Salvador e confessam com a boca para a salvação, essas pessoas estão buscando pela graça, devem buscar pela graça. E essa graça alcança elas. Então elas já não são mais simplesmente a natureza adâmica ali. E sim vai receber o Espírito Santo, vai ser selado pelo Espírito Santo e vai receber o fruto do Espírito: domínio próprio, paz, longanimidade. E você pode reconquistar novamente a presença de Deus que um dia foi perdida por Adão. Então você pode receber o da genética DNA de Adão, mas o pecado de Adão não.